Olá, como é que você tá? Como é que você tem passado esses últimos dias? A gente tá numa situação nova, a gente tem mudado a nossa rotina, o nosso dia a dia, as nossas atividades, a gente começa a fazer algumas coisas, a gente para tantas outras. Como é que tem sido isso pra você? Normalmente nas pregações eu começo explicando que a gente passa por uma realidade que é igual. Eu tento colocar todo mundo no mesmo terreno pra gente perceber que a gente tem as mesmas necessidades. Hoje eu acho que eu não preciso fazer muito isso. Todos nós estamos passando por uma situação nova, todos nós estamos num terreno desconhecido e sem saber muito o que vai acontecer, com aquele sentimento de impotência e sem saber muito o que fazer em várias situações também. Eu não sei como é que você está com o teu coração nesses dias, se tem aumentado o estresse, como é que está o medo, a ansiedade, se ela está batendo e o que está acontecendo contigo. Tem várias coisas que a Carol e eu a gente conversa que a gente estranha na gente mesmo nessas horas. Que a gente toma algumas atitudes, a gente fala, faz algumas coisas que a gente nem entende muito bem. E o mais importante é que, mesmo que você esteja em casa, mesmo que você esteja longe de outras pessoas, sem conseguir encontrar e está sentindo falta dessas pessoas, mas o mais importante é a gente não ficar sozinho. É a gente não fugir das pessoas, é a gente não se isolar delas. A gente tem esse contato via WhatsApp, via Face, de outras maneiras que podem ser novas para muitos de nós, mas ainda assim a gente pode ter esse contato. E acima de tudo, não só o contato com as outras pessoas, mas vamos permanecer no nosso contato, na nossa relação com Deus. Por isso eu quero trazer uma história para vocês hoje que eu tenho pensado muito nos últimos dias. Tentando imaginar o que trazer nesse fim de semana, que palavra trazer para cada um de nós. Eu tentei pensar em algumas pessoas ao longo da história do povo de Deus que passaram por situações parecidas. A Bíblia não traz histórias de pandemias, a Bíblia não traz histórias como a gente está passando hoje, mas tem várias semelhanças que a gente pode aprender muito com elas. Por isso eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, se não tiver ela na mão, corre, pega ela, pode dar uma pausada nesse vídeo, não tem problema. Pega a tua Bíblia e vamos abrir num livro que é muito difícil da gente abrir, mas que tem várias histórias muito legais, muito interessantes, que tem palavras de Deus ali no meio. Vamos abrir o livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento. Um livro com várias histórias, história dos reis de Israel, de Judá. 1 Reis, no capítulo 19, conta a história de um profeta chamado Elias. Se você está abrindo ainda, o livro de 1 Reis ele começa na velhice, na morte de Davi. Um período muito intenso para o povo de Israel e termina lá na queda de Jerusalém. Um período ainda muito mais difícil do que a gente está passando hoje até. E ali no meio conta a história desse homem chamado Elias. Profeta de Deus, um servo de Deus, um homem que buscava ao Criador dia a dia, de todas as maneiras, que servia Ele, que vivia numa sociedade que já não buscava mais a Deus direito. Uma sociedade que não se importava com isso, que seguia o seu dia a dia, fazia suas tarefas, seguia a sua rotina, como se Deus não existisse. Elias era uma exceção naquela sociedade. E acaba funcionando como um representante de Deus no meio daquele povo. Alguém que tentava trazer Deus de volta para aquela realidade, alguém que chamava as pessoas de volta para algo muito maior. Que a vida não era tão pequena quanto as pessoas imaginavam. Pior ainda, Elias viveu numa época tão difícil, não só porque a sociedade tinha abandonado Deus, mas porque Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela era de outra região, de outra cultura e tinha trazido várias outras religiões e vários outros meios de se buscar alguma divindade que eram contrários a Deus, que eram completamente diferentes daquilo que a gente acredita, daquilo que se deveria acreditar na época também. Elias confrontou essas religiões, confrontou essas ideias estranhas que Jezabel estava trazendo. E ele foi perseguido em vários momentos, tem várias histórias desse homem que lutou e lutou diversas vezes. Eles tinham acabado de passar por um período de 3 anos e meio de seca. A gente falava muito no ano passado da seca difícil que a gente passou e alguns vizinhos nossos comentavam que não lembravam mais direito qual foi o último ano que tinha dado uma seca tão grande. Que eles já estavam há 3 anos e meio, não só com uma seca, mas sem nada de chuva.
tinha acabado de chover, então o povo estava vivendo novos dias ali, também era uma situação nova para eles, e ao mesmo tempo foi o período mais forte dessas outras religiões. Elias teve que confrontar elas e teve que lutar contra vários desses outros sacerdotes. Eliminou vários deles daquela região, e isso trouxe muita perseguição para ele. A nossa história começa ali então, 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1. Começa nesse contexto, numa história de perseguição, numa história de luta, numa história que Elias estava meio perdido, sem saber o que fazer também. Dá uma olhada ali no versículo 2 dessa nossa história. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal, desse outro Deus, dessa outra divindade que na verdade nem existe, mas que as pessoas acreditavam e tentavam substituir Deus. Que história! Essa história de Elias começa com medo, porque Jezabel confrontou ele, Jezabel mais uma vez perseguiu ele, o rei Acabe, o marido da Jezabel, perseguiu junto também. E esse homem estava perdido. E a gente vai ver como, apesar de ser um contexto tão diferente, quando a gente olha essa situação, parece não ter nada a ver com a nossa realidade hoje. Mas a gente olha pelos passos que Elias tomou, a gente olha pelas decisões que ele fez, pelo que ele teve pela frente, a gente percebe que ele estava passando exatamente pela mesma coisa. Que o coração dele não estava distante do que está o nosso coração hoje. Continua olhando ali, no versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Elias foi até o sul do país. Eu vou colocar alguns mapas nesse vídeo e você consegue perceber um pouco o que ele estava passando. Elias vivia ao norte do país e naquela época ele estava numa cidade chamada de Jezreel, que era bem perto da capital do norte do país. Ele foi até Berseba, até a cidade mais ao sul, que ele podia conhecer, que ele ouvia falar. Ele estava entrando em território desconhecido também. Ele estava entrando numa região que ele não sabia como é que era, que ele não conhecia as pessoas, que ele estava perdido, simplesmente perdido. Elias teve que fugir por medo. Deus não mandou ele para lá, mas ele fugiu por medo porque não sabia o que ia acontecer. A gente está numa situação de ter que se isolar em casa também, a maioria de nós. Não por medo, mas por obediência. Elias fugiu porque ele achava que ele estava sozinho. A gente se isola nas nossas casas, a gente distancia o nosso contato e evita esse contato presencial. Não por medo, mas por amor, porque a gente sabe que tem pessoas que nos amam e que a gente ama e a gente quer amar essas pessoas também. Evitando contato, evitando contágio umas com as outras. Você consegue perceber as semelhanças que ele estava passando? Ele tinha muito medo, e talvez muitos de nós tenham medo também. Mas ainda assim ele tomou uma atitude, ele fez alguma coisa. E a gente começa a perceber ali no versículo 4 um pouco mais do que ele estava passando, um pouco mais como estava o coração dele. Dá uma olhada ali. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Ali dá para perceber como estava o coração dele. Ali dá para perceber o refúgio que ele encontrou. E te dizer que o refúgio dele não era grandes coisas. Ele se deitou debaixo do pé de giesta, e eu confesso que eu não sei você, mas eu não conhecia o pé de giesta, não sabia como é que era. Então fui pesquisar essa semana e não era grandes coisas. Ele não tinha um canto como as nossas casas, ele não tinha um lugar seguro para se proteger, ele mal e mal tinha uma sombra. Ainda assim foi o refúgio dele, foi o que ele encontrou, foi o que Deus deu para ele e foi suficiente naquela hora. E bastou para ele poder descansar também, poder se alimentar, poder ter renovo.
Talvez a gente se questiona nessas horas, por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso mais ir em qualquer lugar que eu queira? E nem sempre a gente está contente com o refúgio que a gente tem, mas te dizer, e eu quero te convidar a, nesse tempo, praticar o contentamento, praticar a gratidão por aquilo que Deus te deu. Talvez não seja exatamente o que você queira, talvez você sonhe com algo maior, melhor, com tantas outras coisas, e o teu desejo não está exatamente na realidade que você está vivendo. Mas pratica o contentamento. Olha com gratidão para aquilo que Deus te deu e percebe como Ele foi generoso contigo e com todos nós. A gente lembra de uma palavra que Paulo escreveu para Timóteo, para o seu discípulo Timóteo, quando ele diz, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Eu imagino que cada um de nós tenha alimento e roupa, tenha aquilo que é necessário. Talvez não tenha todos os nossos desejos, mas as nossas necessidades, com certeza Deus está satisfazendo e está cuidando muito e muito de cada um de nós. Vamos continuar nossa história, vamos olhar ali para os versículos seguintes. Vamos olhar ali o versículo 5 e 6. Então ele, Elias, se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E ele continuou no refúgio dele. E ele continuou ali sem muito o que fazer. Mas depois de acordar, ele percebe aquele pão quentinho, gostoso. Carol tá fazendo um pão agora também e não tem coisa melhor. Ele percebe que Deus está cuidando dele. Mesmo numa hora difícil, mesmo com o coração dele tomado de medo e sem saber muito o que fazer, com um sentimento de impotência também, porque ele não conseguia mudar muito a situação dele, mas Deus ainda estava cuidando dele. Só que você percebe que mesmo Deus cuidando dele, ele está nessa de não querer sair do lugar. Ele não foi chamado a permanecer ali, ainda assim ele ficou no completo desânimo, porque ele não queria fazer mais nada. Ele simplesmente se deixou tomar pelo tédio e parou. E parou e estagnou. Quantas vezes a gente não quer mais sair do lugar também? E com sair do lugar eu não digo ir para outros lugares, mas esse sentimento de não querer mais mudar as coisas. E a gente percebe como as mudanças são difíceis. E nessa hora, especialmente que a gente passa por tantas mudanças de vez, a gente gosta delas menos ainda. A gente quer evitar elas a todo custo. Mas te dizer, meu irmão, que nessa hora, nesse tempo, a gente tem uma grande oportunidade agora. Tem um ditado que diz que toda crise é também uma oportunidade de crescimento. E é verdade, por mais que seja estranho ouvir isso, essa é a hora que Deus está te dando a chance de crescer, de mudar tantas coisas que são necessárias, de você crescer como pessoa, de você estar mais perto dele, de você percorrer caminhos novos. E talvez onde você nunca pisou, talvez coisas que você nem imagina. Aproveita esse tempo agora para deixar Deus agir na tua vida, para deixar Ele entrar na tua história de uma maneira que você nunca viu. É isso que aconteceu com Elias aqui. Ele não esperava, ele simplesmente fugiu, se refugiou e Deus fez grandes coisas na vida dele. Deus está pronto para fazer grandes coisas na vida de cada um de nós. Esse cuidado que Deus mostrou ali com Elias, aquele pão quentinho quando ele menos esperava, esse cuidado Deus está fazendo com cada um de nós, mesmo quando a gente não percebe, mesmo que você não se dê conta. Ele está vindo com bondade, com amor. A gente não tem ideia do quanto Deus está cuidando de nós nessas horas, do quanto Ele já nos protegeu, do quanto Ele ainda vai nos proteger, do amor que Ele mostra por você e por mim em todo o tempo. Aproveita agora para deixar esse amor crescer mais ainda no teu coração, para Jesus te fazer mais parecido com Ele e te mostrar uma vida completamente nova. A gente passa por um período de transição, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, mas eu quero te convidar a olhar para essas próximas semanas, para esses próximos meses,
como uma oportunidade de sair não do jeito que a gente começou, mas muito melhores. Da gente realmente crescer e amadurecer e se tornar mais parecidos com Cristo nesse tempo também. A gente fala tanto que a correria do dia a dia não deixa a gente mexer nas coisas profundas, a gente não deixa a gente trabalhar muito o nosso coração. Talvez alguns de vocês continuem na correria, quem trabalha com saúde especialmente, quem está no comércio talvez não sabe o que fazer, mas muitos de nós temos a chance agora de parar, respirar um pouco e deixar Deus entrar de uma maneira completamente nova na nossa história. Aproveita isso. Vamos continuar mais um pouco. Olha ali no versículo 7 o que Deus fez com Elias. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Talvez essa seja a principal palavra que Deus tenha para cada um de nós agora. Foi ali que Deus mexeu com Elias. Levanta, come um pouco mais. Elias já estava satisfeito, a barriga dele já estava cheia, estava com certeza muito bom aquele pão. Ainda assim o anjo desafia ele: levanta e come, porque a viagem que você tem pela frente é longa. Você não sabe o que tem pela frente. Então te prepara. É esse o chamado de Deus para cada um de nós agora também. E eu não digo do pão simplesmente, mas de beber da presença de Deus, de se alimentar dele, de ter um contato, uma relação muito mais profunda e íntima nesse nosso tempo agora. Eu não sei como é que está a tua vida devocional, o quanto você separa de tempo a cada dia para estar junto de Deus, só você e Deus. Se você não tem esse hábito, eu quero realmente te convidar a te preparar agora. A gente tem uma jornada grande pela frente, ao que tudo indica a gente não passou pelo pior ainda. A gente tem um bom caminho nas próximas semanas, talvez meses. Então te prepara. E a melhor maneira da gente se preparar é estar junto de Deus, é estar junto do nosso Criador, é estar junto daquele que tem cuidado e sustentado cada um de nós. Se você não tem esse hábito de separar um tempo cada dia, eu quero te convidar a separar 5 minutos. Só 5 minutos para oração, para não fazer mais nada. Separe esse tempo, fica no teu quarto, em algum cômodo que você possa ter paz e separe esse tempo para orar. Talvez no início seja estranho e não saber muito o que falar, e se as palavras não vêm, fique em silêncio. Não te preocupa, não tem problema nenhum em ficar em silêncio. Deus está falando ali no meio também. E se você não tem o hábito de ler a Bíblia, a gente está com uma campanha de leitura de João agora, muito legal. Você pode fazer parte, você pode olhar para outros livros da Bíblia também e perceber histórias de Deus com seu povo. Leia um capítulo da Bíblia por dia. Minha sugestão é começar pelos evangelhos. Seja João, Mateus, Marcos, Lucas. Começa conhecendo a história de Jesus. E deixa Deus falar contigo. Se você já tem esse hábito, o meu desafio é para que você dobre ele agora. Se você lê um capítulo por dia, leia 2. Se você tem 5, 10 minutos de oração por dia, dobra isso. Porque a gente precisa se preparar. Mesmo que a gente se sinta saciado, mesmo que a gente ache que a nossa relação com Deus esteja boa, te prepara. Aproveita esse tempo para investir mais nisso, para te alimentar mais da presença de Deus, para deixar Ele entrar de maneira muito mais profunda no teu coração, na tua vida. Eu lembro quando eu praticava treinos de corrida mais longos, 20, 30 quilômetros. Na noite anterior eu sabia que eu tinha que comer bem. Eu caprichava na janta, porque eu ia queimar muita caloria na manhã seguinte. Tinha um colega meu, um amigo que corria junto e ele não praticava muito isso. Os dois conseguiam terminar a jornada. Os dois conseguiam terminar o treino, mas dava para perceber a diferença de quem se preparou, de quem se alimentou bem, de quem cuidou de si mesmo e de quem não tinha feito isso. Todos nós vamos passar por essa jornada. E você vai chegar no final dela. Mas como? Agora é a hora de você se preparar para isso. O quanto você se prepara, o quanto você se alimenta da presença de Deus agora vai mostrar se você vai chegar acabado nesse período total ou se você vai chegar melhor ainda do que você começou. Te prepara.
investe nisso. Encara a seriedade disso, porque é realmente importante. De repente é um novo hábito, uma nova rotina, uma nova vida que Deus está colocando para ti agora. Vamos olhar o versículo 8 ali. E tem muito mais coisa ainda. Elias, então, versículo 8, se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Percebe que o alimento de Deus e dele ter obedecido aquilo que Deus mandou para ele deu uma força sobre-humana para Elias. Permitiu ele encarar uma jornada que ele nem imaginava suportar, que homem nenhum tinha feito até aquele momento. Elias passou 40 dias, 40 noites. Dá uma olhada no mapa ali, a distância da cidade de Berseba, ali perto de onde ele estava, até o Monte Sinai. Não era uma jornada pequena. Imagina que ele fez isso a pé ainda. Ele realmente precisou desses 40 dias e 40 noites. E conseguiu. Isso talvez seja o mais surpreendente. Não a grande aventura que ele se colocou, mas o fato dele ter conseguido superar ela. E a gente está numa grande aventura agora. É terreno novo pra gente. É tanta coisa desconhecida para cada um de nós. Mas se a gente se prepara, se a gente se alimenta de Deus, a gente vai conseguir. A gente vai superar tudo isso e de cabeça firme e cabeça alta. É interessante que Deus não tinha mandado Elias para o Monte Sinai. Nem precisava também. Monte Sinai ou Monte Horebe, dependendo da tua tradição, era um lugar que era completamente novo para ele, era um lugar do qual ele só ouvia falar. Ainda assim, era o Monte Sinai, o monte das grandes histórias do povo de Deus. Daqueles momentos quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho e Deus protegeu a família. Daquele momento e daquele lugar em que Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés e começou um capítulo completamente novo na história de Deus. Era aquele lugar das histórias antigas. Daqueles momentos que Deus parecia estar presente no meio do seu povo. Talvez você sinta isso várias vezes também. Lembra de anos, talvez décadas atrás, para alguns de vocês, quando Deus parecia estar presente. Quando as coisas aconteciam, quando a sociedade era outra, quando a igreja se mobilizava, quando você estava mais perto de Deus. Agora é hora de voltar para isso. Elias voltou para o Monte Sinai, para aquele lugar que ele só ouvia falar. E ele passou a viver uma história como essas de antigamente, em que Deus está presente, em que Deus está perto, em que Deus pode entrar na vida dele e ele quer entrar na tua também. Aí a gente se pergunta, tá, mas o Monte Sinai era o lugar para se encontrar a Deus. Qual que é o lugar hoje? O que eu tenho que fazer para ter esse encontro com Deus? O que eu tenho que fazer para estar tão perto, para viver essas histórias mais uma vez? Teve uma mulher que questionou isso com Jesus uma vez. E perguntou também, poxa, mas é nesse monte, é naquele lugar, é em Jerusalém? Onde que eu vou poder encontrar a Deus de fato? E lá em João 4, Jesus solta essa expressão que é tão maravilhosa e que tem tanto nos ensinar. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, já é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não está falando de um lugar específico. E por mais que a gente goste de ir para o templo e a gente gosta de ter esse lugar comum para a gente se reunir, adorar e conhecer a Deus, a gente não depende dele. Quando passar tudo isso, a gente vai voltar para ele. Mas saiba que você pode encontrar a Deus na tua casa, no teu cantinho. Porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus está te chamando para adorar a Deus em espírito e em verdade. E Ele está te dando tudo o que você precisa para fazer isso. Ali onde você está. Ali do jeito que você está. Não importa o que você está passando, não importa o que todos nós estejamos passando. Deus capacita a gente, Ele prepara cada um de nós para que a gente possa conhecer e encontrar Ele cada vez mais. Quero te convidar para o último versículo, final dessa história. Ali então, no versículo 9, Elias encontrou uma caverna onde passou a noite. Curtinho assim, bem simples.
E com essas poucas palavras termina a nossa história. Ali Elias encontrou uma caverna onde ele passou a noite. Tem gente falando que já vai terminar essa crise nos próximos dias, tem gente falando que vai terminar daqui a um tempo ainda, semanas ou meses. A gente não consegue saber. Tem muita gente que coloca sua esperança e acha que as coisas só vão estar bem de novo quando acabar tudo isso. Quando a gente não ouvir mais falar dessa doença. Quando a gente conseguir superar esse mal. Não é essa a nossa esperança. Não precisa ser essa esperança do povo de Deus. A gente não depende de terminar a noite para encontrar paz, para encontrar esperança. Elias foi capaz de superar a noite. Ele passou pelas piores horas e passou bem. E ele não tinha percebido até aquele momento que mesmo que o coração dele estivesse cheio de medo e ele tivesse tantos outros desejos, a maior necessidade que ele tinha era de ter um encontro pessoal. Só ele e Deus. Essa é a nossa maior necessidade também. E essa é a chance que você tem de ter esse encontro. Eu quero terminar com uma frase escrita durante a Segunda Guerra Mundial. Um período muito difícil também, um período que poucos de nós estavam vivos naquela época. E tem um autor que eu gosto muito chamado C.S. Lewis, que ele foi um refúgio para várias pessoas durante aquele tempo. E naquela época, assim como hoje, tem muita gente que acredita que a gente só vai piorar, que a gente só vai descer, que a gente ainda tem muita coisa difícil pela frente. Talvez a gente tenha, mas não é esse o fim de tudo. Tem coisa melhor, tem coisa boa que Deus está preparando para cada um e para todos nós. Por isso, C.S. Lewis falou assim naquela época: a sociedade caminha em direção ao fim do dia, à escuridão, como se todas as coisas fossem acabar. Mas os cristãos caminham em direção à luz, ao raiar do dia, sabendo que o melhor ainda está por vir. E mesmo durante a crise, mesmo durante as piores horas, durante aquele tempo de escuridão, a gente pode encontrar a luz. A gente pode encontrar a presença de Deus, a gente pode encontrar a força que cada um de nós precisa. Deixa Deus brilhar na tua vida. Permanece firme na presença dele. Leia a Bíblia, tenha um tempo de palavra, não deixa passar um dia sequer nisso. Esse é o alimento que Deus está preparando para cada um de nós e que vai nos dar força nesse tempo e para o resto da nossa vida. Permanece fiel nisso e Ele vai manter tua cabeça erguida. Que Deus nos abençoe nesse caminho, que Ele nos fortaleça cada vez mais, que Ele possa guiar cada passo teu, de cada um de nós. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar longe ainda, mas a gente sabe que a gente não está sozinho nesse tempo. Deus te abençoe. Amém.